Também será disponibilizada na página oficial essa informação para o acompanhamento das etapas do concurso. Gente, estamos no mês dedicado a estimular o aleitamento materno, o agosto dourado. Uma das causas para uma mãe não conseguir amamentar o filho é a depressão pós-parto. É uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança, que até ser diagnosticada a mãe sofre muito. Tema para o quadro O que eu faço, doutor? O médico psiquiatra Vicente Gomes já está aqui comigo para a gente bater esse papo de toda segunda-feira. Tudo bem, doutor Vicente? Bom dia. Olá, Felipe. Bom dia. Muito bom dia a todos. Anteriormente, a gente estava aqui conversando e é preciso fazer uma diferenciação entre estágios e não apenas tudo como depressão pós-parto. Explica para a gente que estágios são esses, doutor Vicente, por favor. Exatamente, Felipe. Então, existe uma condição que é muito comum. Cerca de até 80% das mulheres podem experimentar essa condição transitória, que é devido ali àquela queda de hormônio, tá? Após o parto, que é uma condição conhecida como baby blues ou tristeza puerperal, tá? Geralmente ali 2, 3 dias após o parto, pode durar até 14 dias, mas geralmente algo que é passageiro. Tá? Não é uma depressão Não é uma pós-parto. depressão, é uma tristeza, uma insegurança, uma disforia, aquele humor mais rebaixado, uma certa irritabilidade, uma preocupação excessiva, que não precisa de intervenção médica, tá? Isso vai passar tranquilamente, apenas um suporte emocional para a mamãe e a situação fica bem tranquila. Uma outra condição, que é uma condição que é muito grave, rara, mas é importante a gente falar também, que pode iniciar como se fosse um processo depressivo, com tristeza, com desmotivação, desânimo, só que lá na frente a mulher começa a ter alteração do comportamento, ela começa a ficar mais agitada, ela pode ter delírios, alucinações, algum tipo de voz, ver alguma coisa, e isso pode, comprometer tanto a segurança do bebê como o risco para a mulher, que é conhecida como psicose puerperal. Aí a gente já tem um outro extremo, do outro lado, Isso, que é um quadro grave, é uma emergência psiquiátrica que requer um tratamento específico, só mencionando essa condição, tá? E aí a gente tem a conhecida e famosa depressão pós-parto, que é aquela condição onde a mulher apresenta uma tristeza intensa, perda de prazer, choro frequente, angústia, ela pode ter alteração no padrão do seu sono, tanto para mais quanto para menos, tá? Alteração do apetite, pensamentos negativos, é algo que geralmente acontece ali a partir de 14 dias até o 3º mês do puerpério, tá? Do pós-parto, podendo também acontecer até o 6º mês. Então isso persiste, tá? A mulher realmente fica comprometida, compromete a relação mãe-bebê, tá? Isso pode cronificar, ela pode passar a ter essa depressão mesmo após esse período do parto e comprometer a vida da mulher. É importante então que as pessoas que estão em volta daquela mãe sejam muito sensíveis àquela situação em que ela se encontra. Inclusive quando ela não está com nenhum desses sintomas. Imagine, avalie tendo. Exatamente, então todo um cuidado especial, principalmente uma prevenção, tá? Durante mesmo a gestação. Como é essa prevenção, doutor? Durante a gestação, por exemplo, o ideal seria prevenir, tá? Durante ali o período da gestação, ter uma gravidez mais tranquila, cuidar das suas emoções, tá? Se puder fazer uma atividade física acompanhada, uma boa relação com o companheiro, com o parceiro, com a família. Se perceber que tem alteração de comportamento, algo que seja mais leve, ou já tem algum quadro prévio, fazer uma psicoterapia para a prevenção daquela depressão pós-parto, tá? Lembrar que a mulher que tem algum quadro durante o período da gestação, principalmente, por exemplo, uma bipolaridade, ela apresenta o maior risco de ter essa condição que a gente mencionou, que é a psicose puerperal. Agora, vale lembrar que essas alterações são de hormônios, inclusive, né, doutor Vicente? Então, é algo orgânico e que precisa ser observado. Isso, algumas mulheres, elas têm uma maior sensibilidade,
tá, para essa situação. Por exemplo, aquela mulher que está ali no período pré-menstrual, né, que já tem um pouco de sensibilidade, que começa a ficar mais sensível, com muita dor, com muita irritabilidade, que chora. Essa mulher ela é uma candidata a ter algum problema ali no pós-parto, como também lá na menopausa, ou seja, são mulheres que têm essa maior sensibilidade a essa oscilação hormonal que deve ter um cuidado específico direcionado para evitar problemas. Então, assim, doutor, o senhor falou sobre 3 situações, né? A gente tem aí, no caso, no início, um baby blues, a gente tem a depressão pós-parto e lá no extremo essa psicose Puerperal. puerperal. Vamos lá, esses 3 estágios. Tratamento para cada um deles, por favor. Pronto. Baby blues não precisa de tratamento. É uma condição que vai desaparecer espontaneamente. Depressão pós-parto. Quando ela acontece no pós-parto, aí já é uma condição que tem um cuidado maior, requer sim um tratamento medicamentoso, uma psicoterapia, tá, para acompanhar esse tratamento. Lembrar o quê? De hoje a gente tem medicamentos seguros, que a mulher consegue sim amamentar o seu bebê, tá? Então conversar com o seu psiquiatra, com o pediatra do seu filho para poder fazer o acompanhamento, né? Então tem esse tratamento, tá? E na psicose puerperal é uma emergência psiquiátrica que requer uma internação, uma observação, tá? Primeiro momento separar ali a mamãe do bebê para que ela seja medicada, para que depois sim tenha essa aproximação e ela consiga cuidar do seu filho com segurança. Aí depois disso é possível deixar essa mãe tranquila, ou seja, há uma cura para essa psicose ou não? Sim, se ela fizer esse tratamento inicial, quanto a abordagem for mais precoce possível, fizer um tratamento adequado, ela pode sim ficar livre dos sintomas e ter uma vida tranquila e cuidar do seu filho. Pois é, então assim, é algo que é preciso ser muito observado e assim, doutor, pode haver uma recorrência, por exemplo, para uma segunda gravidez, uma terceira gravidez ou não? Pode, quanto maior, né, a probabilidade da pessoa que ela tem uma depressão pós-parto, dela ter um parto subsequente, é maior. Então tem que ter cuidado, por isso que é importante o tratamento, porque se a gente trata, a gente reduz essa possibilidade de ter um evento posterior. Muito obrigado, então, pela participação, médico-psiquiatra Vicente Gomes, sempre às segundas aqui conosco, nos ajudando a entender mais sobre a nossa saúde mental. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de sempre, uma semana abençoada, iluminada e produtiva para todos. Amém. Vamos agora aos destaques do esporte, agora 8h.